Bom, dando continuidade às reações, agora veremos as reações de substituição. Substituição é onde um irá trocar de lugar com o outro, certo? Então, nas reações de adição, um irá entrar dentro do outro com a ligação dupla. Aqui não, teremos com ligação dupla ou simples. Reação de substituição. Conceito geral. Reação de substituição são aquelas nas quais um átomo ou grupo de átomos de molécula orgânica é substituído por um outro átomo ou grupo de átomos, ou seja, vai ter uma troca e o sinal positivo vai estar dos dois lados. Na adição só está nos reagentes. Continuando, está aqui o exemplo. Eu tenho aqui, um composto, o metano, que é a molécula alfa, e eu tenho o HCl. Esse Cl2, HCl é que irá formar. Então eu tenho o gás cloro, ele irá atacar o metano, onde o cloro irá atacar esse hidrogênio, ou seja, irá trocar de lugar com ele, ó, certo? Então formou, na presença da luz, formou o hidrogênio e o cloro, e o cloro que estava junto com esse ficou no lugar desse hidrogênio ligado ao carbono, ou seja, houve uma troca, o Cl por um H, ok? E vocês estão observando que eu tenho mais aqui e mais num produto, ou seja, eu fiz só uma substituição, uma troca de elementos. Nessa reação, o hidrogênio do CH4, que é o gás metano, foi substituído pelo cloro, do gás cloro. Reação lenta. Continuando. Exemplo 2. No caso de um composto onde eu tenho o anel benzeno, você já sabe que o anel benzeno é composto por 6 carbonos e 6 hidrogênios. Ou seja, ao redor desse anel benzeno eu tenho 6 átomos de hidrogênio. E o cloro irá atacar um desses hidrogênios, certo? E irá trocar de lugar. O hidrogênio juntou-se com o cloro, que estava antes, esse aqui. E o cloro que estava aqui ficou no lugar do hidrogênio. Ou seja, se você observar que houve uma troca, antes estava de um jeito, depois ficou de outro, na presença de um catalisador que está ali em cima da seta, foi uma substituição. Aqui também o hidrogênio foi substituído pelo cloro. Reação mais rápida que a anterior, necessita de lá está, o catalisador, que é para a reação ser mais rápida. Então, reação de substituição é aquela onde eu tenho a troca de um elemento, certo? Aqui no caso o hidrogênio pelo cloro. Normalmente as reações na química orgânica são mais lentas do que na química inorgânica, devido às ligações. Isso ocorre porque, em geral, as reações orgânicas são moleculares, ou seja, ligação covalentes, enquanto as inorgânicas são iônicas, onde eu tenho os íons positivo e negativo, cátion e ânion. Então, as reações na química orgânica são mais lentas, certo? Atenção nisso aí, ó. A reação na química orgânica é mais lenta do que na inorgânica, porque na orgânica são compostos moleculares, na inorgânica são iônicas. Isso é questão para as provas. Reação molecular, Então, como eu fiz naquele exemplo, nós temos aqui uma reação onde o cloro irá trocar de lugar por um hidrogênio. Então, eu tinha aqui 4 hidrogênios com carbono, por só 3. E o cloro, o hidrogênio saiu e juntou-se com o cloro que sobrou, certo? Teve a quebra da ligação covalente, por isso aqui é uma ligação ou uma reação lenta. Reação de substituição nos alcanos. Lá na adição só pode ser nos alcenos, porque tem a quebra da molécula e irá encontrar outros elementos e ficar lá as reações que foram quebradas. Já aqui na reação de substituição, os alcanos têm ligação simples. As reações de substituição são aquelas em que um átomo ou grupo de átomos, uma molécula orgânica é substituído por um outro átomo, certo? Foi visto que a troca, a substituição. As principais reações de substituição são, nós temos a halogenação, nós temos nitração e nós temos a sulfonação. A halogenação é quando eu estou colocando
os elementos halogênios. Nitração, nitrogênio, sulfonação, que eu tenho o S do enxofre. Então são quais? Halogenação, os halogênios, cloro, bromo, iodo, né? Flúor, nitração, nitrogênio, sulfonação, enxofre, que é o letra S. Vamos ver a halogenação no alcano. Os halogênios utilizados nas reações de substituição devem ser o cloro, né? O bromo, o flúor e o iodo. Então, a halogenação são esses 4 elementos: cloro, bromo, flúor e iodo, ok? Então, quando eu tenho uma reação onde eu tenho esses 4 elementos, é chamado de halogenação. Então, eu tenho aqui o exemplo, ó, o bromo, na presença da luz, ele irá, né? Eu tenho aqui 2 bromos e terminou só com um e um hidrogênio. Esse hidrogênio saiu da onde? Antes tinha 4 carbono nesse carbono, 4 hidrogênios nesse carbono. Eu tenho só 3 hidrogênios ligados a esse carbono. O quarto foi ligar-se ao bromo. E o bromo que estava aqui, né, foi ligar-se ao carbono, que ficou com 3, certo? Teve aqui uma troca. Lembrando, a diferença da adição para a substituição, você pode observar até na própria equação. No caso, eu tenho um mais no produto, no reagente, mais no produto. Só teve uma troca, substituição de alguns elementos. Os alcanos podem ser transformados em aletos de alquila, ou seja, né, que o exemplo, né, um aleto de alquila é esse bromo ligado ao metano. A partir do metano, realizamos sucessivamente halogenações, excesso de halogênio, catalisada por luz e calor. Ou seja, né, se eu tenho 4 hidrogênios ligados a esse carbono, quer dizer que eu posso tirar um, depois colocar um cloro, depois tirar outro, colocar outro cloro, tirar outro, colocar outro cloro, tirar outro hidrogênio e colocar outro cloro. Substituir. Então significa que eu tenho 4 hidrogênios, ele pode ser substituído por 4 cloros, certo? Essa reação é chamada de reação em cadeia, que eu vou substituindo de um por um os 4 hidrogênios do CH4. O cloroformo, né, é muito utilizado como anestésico, que nós vimos agora, né? O cloroformo é esse composto, né, que nós vimos nesse exemplo, cloroformo, certo? Com cloro. Ele é usado, né, como anestésico em cirurgias, né? Atualmente aboliu-se por seu uso por ser muito tóxico e perigoso para a saúde por causa de sérios danos ao fígado. Então, antigamente era usado muito nas cirurgias. A ordem de facilidade com que o hidrogênio sai do hidrocarboneto isso é importante. Os hidrogênios estão ligados aos carbonos. A facilidade do hidrogênio sair vem primeiro o carbono terciário, depois o carbono secundário e por último o carbono primário, certo? Então eu tenho aqui um exemplo, né? Vocês estão vendo aí? Eu tenho aqui o cloro, eu tenho aqui um monte de hidrogênios, certo? Você vai procurar qual é o hidrogênio do carbono terciário. Nesse caso, o carbono terciário é esse que já está em vermelho. Então, o mais fácil de sair, o mais rápido, será o carbono da ligação do carbono terciário. Segundo, do carbono secundário, que é o exemplo, e de seguida do carbono primário. Eu tenho o primário aqui, e primário aqui, e primário aqui, ok? Então a regra é essa: se for para trocar o hidrogênio, terciário primeiro, segundo o secundário e por último o primário, ok? Isso é importante vocês darem uma observação. A nitração, nós vimos a halogenação. A nitração é a reação onde eu vou colocar o nitrogênio. É só isso. Se tiver a letra N, no caso desse ácido nítrico, né? Então significa que eu tenho um nitrogênio e irá, né, trocar de lugar com um hidrogênio. No caso aqui eu tenho um etano, né? Esse hidrogênio do CH3 irá trocar pelo NO2 e H com HO forma água. Ou seja, nitração, nitrogênio. Se tiver a letra N, é uma nitração, ok?
Sulfonação, já fica fácil. Sulfonação vem do S, do enxofre. Então, se na questão tiver um S do ácido sulfúrico, né, H2SO4, tá aqui, ó, H2, tá aqui a molécula aberta, né, para que aconteça a substituição, onde o HO, eu tenho H2, SO4, ó, SO3 e S, e o O tá aqui, né, que tinha 4 oxigênio, tá aqui os 4, ó, 3 mais 1, 4. Esse OH irá substituir, aliás, o SO3H irá substituir esse hidrogênio, e esse hidrogênio ficará no lugar dele, formando a água, H2O. Isso é chamado de sulfonação. As reações importantes, nós já vimos, né, foram a halogenação, nitração, sulfonação, aquilação e acilação, né? Não vai dar, né, assim, muito ênfase nesses dois últimos compostos. Os principais são a halogenação, onde flúor, cloro, bromo e iodo. Nitração, nitrogênio. Sulfonação, a letra S de enxofre. Aqui já vimos, né, que o composto é a halogenação, colocar o cloro no lugar do hidrogênio do composto aromático, né, que é o anel benzeno. O cloro substitui o hidrogênio do anel benzeno, formando um haleto orgânico, ok? Esse haleto orgânico é muito importante porque foi feito, né, através de uma relação de substituição do nitração, formando aqui é o TNT, ó. Essa molécula é do TNT. Por que TNT? Trinitro, e esse nomezinho no meio é o tolueno. Então essa molécula foi, né, através da reação de substituição, tirei os hidrogênios do anel benzeno, coloquei aconteceu uma nitração e formou o TNT. TNT, que é justamente, né, um sólido cristalino amarelo altamente explosivo, que é o material, né, onde fazem, né, a dinamite. Trinitrotolueno. Trinitrotolueno. Ou seja, né, nós temos 3 nitrogênio e o tolueno, que é esse CH3 no anel benzeno, ok? Então essa foi, né, as reações de substituição. Nós vimos a de adição, essa é a de substituição, ok? Então eu irei passar uma atividade e próxima aula iremos fazer talvez uma avaliação depois da correção, ok?